Ficou claro um pouquinho a diferença da constelação do psicodrama interno? Sempre é um trabalho mais individual, é sempre individual. Podemos trabalhar também em grupo, mas aí, essencialmente trabalhamos no processo individual. Trazer uma ferida familiar e dar oportunidade de pôr fim a esta ferida. Grande parte dessas feridas são herdadas, são de nossos antepassados. Então, encontramos estas figuras, né, ancestrais e damos a oportunidade no como ser, se pudessem se expressar, pudessem falar sobre seu sofrimento. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Pode ser? Claro, claro. Oi. Então, eu entrei um pouquinho depois que você já tinha começado, pode ser que eu estou repetindo o que você já falou. Tá. Mas também existe a condução da fala, igual na constelação, que o constelador vai orientando aquela fala, ou é mais espontânea, mais o que a pessoa sente? Boa pergunta. É Suzana, né? Isso. Sim, boa pergunta. Sim, exatamente. Nós não falamos, não dirigimos nada. Todo material que emerge, todas as falas são do protagonista, são do cliente. Tá? Claro, nós dirigimos, mas se o seu avô que está aqui, que tem sofrimento, se ele te falasse, o que ele te falaria? Então, todo o material que emerge deste inconsciente familiar sai do próprio protagonista, tá? Mesmo que sejam falas, por exemplo, que na visão da constelação não seriam apropriadas ou não seriam viáveis de se falar, até, por exemplo, fluir raiva ou qualquer coisa, a gente pode deixar rodar. Sim. Assim, eu não sou constelador, não sei nada de constelação. Claro que 60% dos meus alunos são consteladores, tá bom? Mas não tem nada a ver com as práticas do psicodrama, da constelação. O psicodrama em si sempre em busca da espontaneidade e criatividade do protagonista ou do grupo, tá? Então, as pessoas são livres para falar. Claro, existe toda uma etapa, existe todo um aquecimento em cima do problema, que a pessoa possa acessar essas memórias e possa expressar. Tem raiva? Pode expressar a raiva. Claro, não no terapeuta, mas tem uma almofada aqui. Você pode expressar a raiva nessa almofada, entende? Pode até matar, né, Alberto? Sim, pode até matar. Mas pode matar porque são pessoas que já morreram, né? São ancestrais. Então, a gente sempre trabalha com os ancestrais, com os mortos. É bom também... E sempre finaliza? Como? E sempre há uma finalização de harmonia, de paz, de entendimento, ou nem sempre? Grande parte, 90%. Tá? É importante dizer também que no nosso método não existe leis, tá? Não existe leis, é livre. Desde que seja dentro do contexto, dentro da queixa, tudo se pode, tá? Então, traz a memória desse ancestral, qual é o seu problema, o que precisa para pôr fim a este sofrimento, e dramatizamos. Se é que precisa matar as pessoas que lá na sua história fizeram mal a ele, nós damos a oportunidade, se isto é pertinente, dele expressar e poder matar. Ok? Como trabalhamos sempre com a dinâmica dos mortos, então não há problema. O problema é se for trabalhar com os vivos, e aí nós não trabalhamos com figuras de vivos. Se vier neste inconsciente uma imagem, figura de vivos, há sempre um morto atrás, ou um ancestral atrás deste problema, deste descendente ou desta pessoa viva. Tá claro? Então, nunca considera, por exemplo, o problema com a minha mãe que seja a mãe que está viva, vai ser alguma coisa atrás dela, é isso? Isso, provavelmente um problema familiar, que sua mãe só está repetindo, por exemplo, um padrão familiar que vem lá de trás. Então, a resolução não está na sua mão, na sua mãe ou na sua relação com ela, e sim achar aquela primeira mãe lá atrás, avó, bisavó, tataravó, ou mais para trás, aonde se começou esse conflito que perdura até hoje, por exemplo, em você, por exemplo. Entende?
Então, temos que achar essa história antiga e dramatizar. E chegar naquela tataravó. O que precisa para pôr fim a este conflito com a sua filha, por exemplo? E tem uma história. Tem outras figuras que compõem essa história e que precisam serem resolvidas. Então, damos a oportunidade, que em vida não houve oportunidade de pôr fim a este drama. Então, criamos um cenário lá atrás para pôr fim a este drama. E aí, o que precisa ser feito? Precisa chamar os pais, precisa chamar os algozes, as vítimas, chame todos, desde que se busque uma resolução. Isso sempre dramatizando. Está claro? Mais uma pergunta. E como que chega, da onde veio essa origem? Na terapia aparece da onde vem? Claro, sim. O nosso vai aparecer. Vai aparecer. Sempre vamos buscar a origem do problema. Muitas vezes não é numa sessão, na primeira sessão ou segunda. Então, por exemplo, quando eu trabalho individualmente, eu sempre trabalho com um grupo de 4 sessões, porque raramente você vai direto à origem do problema. Tá claro? Mas também não importa onde é, desde que você traga a história, e grande parte são histórias antigas, tá? Que precisam dar a oportunidade de pôr fim àquele sofrimento. Entendi, obrigada. Nada. Natalina. Alberto, mas a gente sempre parte de um tema, certo? Então, assim, vamos supor, a pessoa chega e ela tem a abordagem dela dizer, estou com depressão, e é recorrente e eu não saio desse processo, né? Isso. Como se chega ao ancestral a partir desse problema? Sim. Nós sempre partimos através do corpo, ou da mente, ou da emoção. Ok? Você tem depressão. Quando isso começou? Conte um pouco a sua história. Tem uma história. Se tem uma história onde isso começou, ou possível motivo, né? Investigamos se mais alguém na família sabe dessa história, tem esta questão também. Então, se faz uma investigação, ok? Quando não se sabe muito a origem, tá? Então, aquele exemplo que eu te dei, que eu mostrei do campo energético, fazendo esta leitura desse campo energético, tá? Onde vive neste campo energético, por exemplo, esta depressão. E aí, usando a espontaneidade e a criatividade, dentro de um bom aquecimento, a pessoa vai sentir, pode dizer que essa depressão que eu sinto, que eu carrego, que eu não consigo me livrar, ela está presente, é como se ela estivesse aqui do meu lado direito, por exemplo. Tá? E aí eu começo a explorar o que seria isso, o que poderia ser, como se, o que fosse, o que pode ser isto. Pode ser uma pessoa, pode ser uma emoção, pode ser uma imagem, pode ser N coisas. Qualquer informação que venha tem uma história. Então, a habilidade do terapeuta é pegar isso e transformar e achar uma história. E grande parte são histórias antigas, histórias de antepassados. Na verdade, a cura se dá pelo inconsciente, né? Então, ele tem essa memória real ou não, isso. E está grafada no inconsciente dele. Exato. E quando ele expõe isso, quando a gente expõe isso abre um leque de fechamento dessa gestalt que ficou em aberto, é isso? Exatamente. E a participação do corpo aí é muito importante. Muitas vezes, aonde você sente forte no seu... Aonde mora a depressão no teu corpo? Sim. Vive aqui, mora aqui. Então, o que parece que tem aqui? Como se tivesse algo aqui. E aí nós concretizamos pelo corpo. É uma das técnicas. Entendeu? Ao concretizar no corpo essa depressão, então, está presente, está físico, está sentindo. E aí sim, o que tem aí? Que história está presa essa parte do corpo? E aí tem uma história. Tá claro? Me parece muito da hipnose também isso, né? Da hipnose se vive muito isso. Ou é muito diferente? É bem diferente, porque a hipnose não gosta de catarse. É lá. Depende da hipnose. Depende da hipnose, é verdade. Mas a hipnose clássica, vamos dizer, a hipnose clássica, né? Mas tem a ver, sim. Mas o importante é encontrar algo que tem uma história e aí trazer os personagens da história.
E aí temos que dar um palco para esses personagens. E aí sim, que história está aí? Qual é a história que está aí de sofrimento? O que faz ficar no corpo desta pessoa essa história antiga? O que precisa ser feito para acabar? É dar a oportunidade de encerrar um assunto que em vida não foi possível. Tá. E, Alberto, uma outra dúvida, e aonde entra, aqui eu estou fazendo uma pergunta bem pertinente às questões das constelações, tá? É comparativa. Tá. E aonde entra, depois dessa história, a responsabilidade pessoal de deixar isto na história? Você vai você vai promover o encontro desses personagens. Okay? E aí isso tem que ser resolvido. Uma vez resolvido, faz necessidade ainda de acompanhar este peso no seu descendente, ou agora que você resolveu as suas pendências ancestrais, possa partir para um outro plano melhor, não precise mais carregar no seu corpo. Então, existe, tem que ter feito, são sempre 3 etapas, né? Trazer a história, fazer algo que seja põe a fim isso, e depois a integração dessa história com o descendente, com o personagem. Isto é fundamental. Faz a separação daí, né? A separação, isso, exatamente. Ok, Claro que muitas vezes, dependendo da profundidade, não dá para se fazer numa sessão. E não tem uma sessão de milagre, entende? Então, por isso que sempre é um processo terapêutico, tá curto, mas é um processo terapêutico que tem que acabar essas histórias. Mas se o problema ainda persiste, porque ainda tem histórias por trás deste problema. Tá? Sim, ainda está emaranhado, ainda está cruzando. Isso. Sim, não tem uma técnica que resolve numa sessão, nada resolve numa sessão. Milagre é muita memória. É muita memória. Exato. O problema é trabalhar muito e sempre em lugar errado. Tá entendendo? Sim. Quando você impõe conceitos, dogmas, leis, para amarrar, você não permite a espontaneidade, porque isso está preso dentro do protagonista. É ele que sabe. Na verdade, é uma autocura. Nós vamos ajudar na autocura, tá? E não o super terapeuta. Blá, blá, blá. A própria pessoa que vai fazer isso, né? Exatamente. E é isso que nós ensinamos, né? Roger Hogan dizia que o trabalho do terapeuta, no máximo, é 10%. 90% é do cliente. Do cliente. Bom, nessa formação, então, como eu falei, que são para profissionais, que já têm alguma experiência em algum método, né? Então, a formação é feita em 4 módulos, tá? O primeiro módulo, eu ensino a trabalhar nesses bardos, no bardo. Essa é a grande essência desse trabalho, nessa realidade suplementar que nós vamos criar, que isso vem de Moreno, do psicodrama, trabalhar nessa outra realidade, dando a oportunidade de pôr fim a histórias de sofrimento através dos recursos do bardo. Bardo tem muitos recursos. Quem já leu o livro tibetano do Viver e Morrer sabe do que eu estou falando, né? Então, é um trabalho. Então, no primeiro módulo, vamos aprender a trabalhar neste bardo, tá? Todos os seus recursos que possibilitam pôr fim ao sofrimento e como trabalhar, então, nesse nível no pós-morte. Aí, o segundo módulo... Professor, Oi. Eu me perdi aquela hora e a Dilma me ajudou aqui. Tá, o professor, quando terminar de explicar, eu quero fazer uma pergunta, se eu puder ainda, né? Tá, não, pode perguntar. Depois eu continuo. Eu já falei do primeiro módulo. Eu entrei de paraquedas sem entrar de paraquedas, porque nada é por acaso, né? Exato. A Dilma aqui perguntando, eu falei, nossa, e eu acabei de ler esses dias o livro do Dr. Brian, né? Eu sou psicóloga e eu atuo na área de hipnoterapia. E tem conhecimento espírita, gosto muito dessa questão do campo energético, tal, né? Já fiz terapia de constelação. E é muito interessante porque dentro da hipnose, né,
muitas ia para vidas passadas, né? Sempre ia e aparecia ali. E eu, dentro do conhecimento espírita, que eu gosto de estudar bastante, e eu médio de clarividência, e eu conseguia visualizar, né? Eu estava ali atendendo o paciente, de repente eu vi ali que chegava o avô, e era muito... E eu, tendo conhecimento, eu tinha uma facilidade de lidar com isso, e a gente fazer todo o processo de... O professor está falando dentro dessa técnica, que é uma técnica diferente, né? Sim. E agora, eu buscando conteúdo na internet, e buscando para eu fazer um estudo mesmo dentro da ciência, aprofundar todo esse conhecimento mais ainda, né? Porque eu já fazia isso, e aí me veio o Dr. Brian, que eu já li, né, grandes mestres, e agora curas através de vidas passadas, né? Qual o professor não falou agora a respeito dele, né? Qual é a relação entre ele dentro dessa técnica, assim? O que nós podemos fazer, essa correlação? Tem alguma correlação em relação a isso? Sim, o Brian Weiss foi praticamente um dos pioneiros a realmente escrever e falar sobre as terapias de vidas passadas, né? Roger Hooger também foi um dos pioneiros, tá? Sobre as terapias de vidas passadas. Basicamente, a diferença do trabalho de Brian Weiss de Roger Hooger, que eu sou seguidor, né, é a questão do momento da morte. Né? No caso porque o fenômeno acontece. Então, Brian Weiss encontrou nos seus atendimentos, como psiquiatra nos Estados Unidos, encontrou pessoas que traziam relatos de onde ele foi investigar e eram de vidas passadas. Né? A grande diferença do trabalho de Roger com Brian Weiss é o momento da morte. O momento da morte é um momento de muita catarse, muito intensa. Talvez é a parte mais difícil desse trabalho, é o momento da morte. Então, Brian Weiss, pelo seu... Cordão ali, quando é tirado, é o desligamento do corpo. Desligar, Só que o Brian Weiss, o que ele faz? Ele faz um jump. Ele pula todo esse processo e já leva para aquilo que nós chamamos de mundo espiritual ou os bardos, né? Então, ele já leva direto. Para Roger Hooger, não. É fundamental o passar, o dramatizar o momento da morte, porque é ali que forma o karma. É ali, na hora do pensamento, na hora da morte, que forma o karma. Então, se você pula essa etapa, você perde uma grande parte de informações que aquela pessoa está carregando, que tem seus problemas, mas que não está claro, né, a origem e o que são essas questões. Por isso que é muito importante, na visão de Roger Hooger, passar do momento de morte. O que você pensou na hora que sua morte estava passando, no momento da sua morte? Qual o seu pensamento? Quero salvar meus soldados. Este foi o pensamento. Isso ficou preso como um karma nesta memória, no caso de vidas passadas. Isto vem em nós e estamos sempre querendo salvar os outros. Entende? Então, só um exemplo desses padrões. Então, quando você passa pela morte, dramatiza isso e traz para a consciência todos os pensamentos, sentimentos, sensações que são essas memórias. Exato. E Brian Weiss, claro, tem seu valor, mas ele pula esta parte. Então, seria a grande diferença, são essas. Tá bom? Que legal. E dentro da psicologia, só para concluir a minha dúvida, eu gosto muito de Jung, e Jung fala do inconsciente coletivo. É dentro dessa linha, porque quando Jung separou de Freud, era aquela questão de alma. Jung via que existia uma espiritualidade, e quando a gente vai estudar Jung, ele é tremendo. Eu sou apaixonada por ele, né? Também. Ganhei o nome de presente do meu esposo, mas... Nossa. E... Só um minutinho, amor. Tá, só um minutinho, que a mamãe está na aula. E Jung fala muito desse inconsciente coletivo, que são essas memórias que nós trazemos dos nossos ancestrais, que não necessariamente só são caracteres físicos, mas é muito além, né, do que se falava. Né? Exatamente. Não, o Roger Hooger era um junguiano. Então, ele traz todo esse conceito, e o conceito de inconsciente coletivo. De alguma forma, ao nascermos, trazemos grande parte do lixo psicológico da humanidade. Todos nós trazemos ao nascermos. E o quanto isso nos afeta,
e quando fazemos esta forma de trabalho, temos acesso a essas memórias. Porque tá claro? Tá claro, é muito interessante isso, porque assim, dentro da psicologia, quando você agora já está abrangendo mais, né, transcendente e tal, mas quando se fala em alma, né, muitos terapeutas trabalham, mas Jung já no final da vida, ele falou, o que eu tenho a perder quando a gente estuda a bibliografia dele, né? Exatamente. Agora está na hora de revelar tudo isso, né, e eu vejo que está legal esse desenvolvimento que está tendo, não é por acaso, né? Está tendo as teorias e implantar isso. Quanto é rico para nós termos esse embasamento científico, né? Exato. Para você ter uma ideia, né, até os nossos avós, as histórias que trazemos, avós, bisavós, ainda está no inconsciente familiar. Mas quando as histórias são mais antigas, e aí se mistura com aquilo que Jung chamou de inconsciente coletivo, né? Porque você vai para as histórias extremamente antigas, né? As pessoas produzindo padrões de comportamento, né? Exatamente, exato. Que bom. E é interessante que a técnica convencional, você para ali e fala, tem coisa errada, porque tem mais aí, né? Tem coisa que não... Exato. Né? Libera... Foi o que fez o Roger, depois de se formar em junguiano, psicólogo, e que as suas demandas dos clientes não justificava. Por isso que ele foi pesquisar as religiões comparadas e foi atrás do budismo, né, do xamanismo. Tá claro? Tá claro, gratidão. Desculpa interromper. Bom, então eu falei do primeiro módulo, que é como trabalhar nesse pós-morte, nos bardos, tá? E aí sim, o segundo módulo nós vamos aprender a trabalhar com o corpo. A participação do corpo em psicoterapia é fundamental. 90% dos psicólogos do mundo inteiro nem olham para o corpo. Temos que olhar para o corpo. As histórias estão no corpo. Então, no segundo módulo, nós vamos aprender a tirar essas histórias transgeracionais do corpo. Ok? Aí vamos para o terceiro módulo, que aí é o trauma transgeracional. Como encontrar as histórias traumáticas familiares, transgeracionais, e grande parte dos traumas estão no corpo. Então, precisa saber trabalhar fisicamente, como tirar essas histórias e como dramatizar fisicamente. Então, o psicodrama físico é fundamental para dramatizar essas histórias traumáticas. Então, não é um trabalho fácil, é um trabalho extremamente profundo, requer muita prática, tá? Mas pode ser extremamente curador. E aí sim, o último módulo, então, é o módulo sombra, também uma visão junguiana, é a sombra junguiana, tá? Onde nós vamos trabalhar, cada um vai ter a oportunidade de trabalhar um pouco a sua sombra e a sua sombra familiar. Então, essa é a formação, são os 4 módulos, né? Temos feito agora 2 encontros por ano, módulo 1 e 2, depois de uns 30, 60 dias, depende do local, faça o encontro, então, no módulo 3 e 4. E, nesse intervalo, os alunos precisam praticar entre vocês, terapeutas, porque só praticando para pegar manejo e como trabalhar dessa forma extremamente profunda. Roger Huger chamou o método de Deep Memory Process, processos de memórias profundas. Então, não é para qualquer um, são pessoas que têm que ter experiência, têm que ter uma boa formação para poderem adentrar a este inconsciente de sofrimento da familiar, esse inconsciente individual das pessoas. Bem, deixa eu ver, acho que é isto. Eu tenho grupos de formação, então, em Caxias, em Campo Grande, Cuiabá. Pensei que eu ia lembrar, porque eu já estava aqui na ponta da língua. São Paulo, Fortaleza, Belo Horizonte, Aracaju também, e acho que eu não esqueci mais nenhum. E aí sim, no Peru, vou agora em fevereiro começar um grupo novo e concluir o segundo grupo lá do Peru. Depois, em abril e maio, vou estar em Portugal e Espanha, começando 2 grupos novos. Tá? Bom, acho que é isto. Se não tivermos mais perguntas... eu estava esquecendo aqui, vai ter um grupo de formação também em São Miguel do Oeste, Santa Catarina. Eu vou colocar aqui o meu site,
Depois, quem quiser mais informações sobre os locais, sobre as pessoas responsáveis, ok? Bom, acho que é isto. Elaine, falei tudo sobre comparação com as constelações, não? Não. Não falou tudo, né, Alberto? Nem dá para falar tudo, né? É verdade. Mas assim, complementando aquilo que o Alberto falou, é bem interessante o público que vem, já que tem a base da constelação, e a gente consegue ter um entendimento, assim, bem mais intenso daquilo que é o processo do PIT, que nós chamamos, né, o psicodrama interno transgeracional. E o Alberto, ele coloca, assim, todo esse conhecimento de uma forma tão simples, que a gente sai dali achando que é simples, só que chega na hora, se a gente não pratica, né, Alberto? Mas ele traz para nós, assim, com essa humildade dele, tanto conhecimento e é um método, assim, nossa, encantador, porque a minha primeira experiência foi assim, o Alberto orientou que a gente só começasse a praticar depois da formação, né? Mas a Elaine, como é um pouquinho meio teimosa, então já no primeiro módulo eu tive uma cliente que veio para constelar e estava meio complicada a história, eu disse, eu vou experimentar fazer o psicodrama. E aí, gente, a coisa foi acontecendo, porque, claro, né, tem todo um processo que tu começa. Vai para o aquecimento, primeiro conversa com a pessoa, e nesse aquecimento que ela vai indo, a pessoa o tempo todo de olhos fechados, e então ela vai se encaminhando para aquela história que está atrás daquele sintoma, né? E aí, se tu consegue dominar um pouquinho a ordem daquilo que tu tem que fazer, a coisa acontece sozinha, né? E aí, quando tu vê que aconteceu ali, aquilo que vem vindo, tu saiba ou não, tu vai ter que ir dando conta do que vai se mostrando, né? E realmente foi bem intenso, assim, o trabalho, né? Que bacana. Aqui no grupo também tem pessoas que fizeram a formação, como a Cleusa, como a Melissa. Se quiserem falar um pouco das suas experiências. A Dilma. Eu quero dar meus 2 centavos, porque eu fiz um negócio muito legal. Logo, bem próximo nem tinha estourado a pandemia ainda, e eu dei sorte por conta disso. Uma colega que é psicóloga, a Eliane, estava fazendo as perguntas e estava falando de Jung, né? E aí uma colega minha, que é psicóloga, que sabia que eu tinha feito o PIT, eu queria treinar antes de começar a atender, né? Eu precisava treinar para me sentir mais segura. E aí ela perguntou se eu não estava afim de atender uns pacientes dela, que ela, nas palavras dela, ela disse, a terapia não está chegando, não está sendo suficiente, vamos tentar o PIT, vamos fazer junto, né, as duas coisas? Vamos. E aí eu fiz um verdadeiro laboratório, assim, e foi muito legal, porque eu peguei de tudo, né? E aí, de paciente que é muito medicado, e aí tem toda essa resistência, né, essa questão, paciente evangélico, mas é bem como a Elaine está falando mesmo, sabe? Um mantra que ficou na minha cabeça da formação, que o Alberto falava muito, não sou eu que tenho a resposta, né? A resposta não está em mim. Então, assim, deixar, como você falou, Elaine, deixar o processo acontecer. E eu sempre entrava, né? Eu começava na minha cabeça, assim, o que vier. E eu falava isso, né, na conversa de aquecimento, eu sempre falava isso, o que emergir é o que precisa ser visto. O que vier é o que precisa ser olhado. Eu não tenho a mínima ideia do que vai acontecer aqui, não está em mim, né, está em você. E aí, com isso, eu ia, né, e aconteceram coisas muito legais, assim. Aí a gente
entra nas dificuldades, né? E aí e aconteceram porque coisas... Melissa, a gente acaba entrando na história, né? A gente entra. E eu tive um atendimento em específico de uma moça, 20 e poucos anos, que ela trouxe uma questão, e o efeito nela foi, acho que até comentei com você, Alberto, não sei se você lembra, o efeito nela foi impressionante, sabe, assim. Exato. A gente fez as 3 sessões, no último, quando a gente veio para fechar, quando eu abri a porta, eu olhei para ela, o olho dela, a pele dela, sabe, ela tinha um brilho diferente, ela tinha uma coisa diferente, assim. Aí eu olhei para ela e falei, mas como você está diferente? Aí quando a gente sentou nas poltronas, ela foi me contar o que estava desenrolando na vida dela. Não tem como eu não me emocionar, eu me emocionei ali, porque eu vi que o tanto que funcionou, tanto é que ela falou, ó, essa questão foi, sabe, em 3 sessões resolveu. Aí ela falou, eu queria ver outra coisa agora. Eu falei, então vamos ver outra coisa agora. Sabe? Que bacana. É importante, né, lembrar que precisa praticar. O método não tem muita teoria. A teoria é pouca. As práticas e a formação vai dar justamente isso. Nós só vamos praticar. Cleusa, você quer compartilhar algo? Então, eu conheci o senhor lá em São Paulo, no simpósio da física quântica, né? Eu me lembro que você fez uma dinâmica de mandalas lá. Eu falei, eu vou estudar com esse cara aí. E você nem fazia os cursos no Brasil ainda. Você falava assim, só trabalho no exterior. Eu falei, pensei, nossa, um dia ele vai vir para o Brasil. Tive a felicidade de ir para o Mato Grosso, lá com a Dilma, né? Fiz 2 módulos lá, depois finalizei ali em Caxias. E desde o primeiro módulo, professor, eu já voltei trabalhando. Eu sou terapeuta já com outras ferramentas, né? Mas essa parte do transgeracional e do transpessoal é uma coisa que me encanta. Está em mim e é facinho para mim. Eu acho a ferramenta espetacular. Eu tenho pessoas que fazem uma sessão comigo e já deu também. Já libera, né? Não fico fazendo pacote, não. Você tem tal problemática? Vamos olhando. Daqui 30 dias eu vejo você. Quando ela volta em 30 dias, ela fala assim, ó, desse tanto já foi tudo. Tem mais alguma coisa que você quer olhar? Não quero mais olhar nada. Então, não vamos olhar. Toca a tua vida, faça um reiki, equilibra as energias, bora seguir. Lá na frente, ela passa 6 meses, ela diz, agora eu quero olhar tal situação. Então, bora, vamos olhando tal situação. Eu gosto do método do psicodrama por causa dessa liberdade, dessa flexibilidade, dessa possibilidade de colocar as coisas, né? A história, como você diz bem, né, professor, tem todo um método de aquecimento, de busca, de firmeza, de ancoramento, de ancestrais, tal, de pivôs, mas também tem um inusitado, daquilo que vai acontecendo. E aí a gente vai se colocando, o evento, a fenomenologia dá essa possibilidade de abertura, de você ir colocando aquilo que você próprio também domina para aquela situação, diante daquilo que vem. Então, como a Eliane colocou bem, a Eliane José de Jesus, ela colocou bem, eu tenho a parte do campo mediúnico que me favorece, então ela trabalha mais rapidão nessa situação. Outra que sente, outra que percebe, outra que demora um pouquinho para sofrer junto, mas a questão é que vai liberando. Então, é bem importante que o terapeuta do psicodrama, ele esteja aberto também, para tudo que vai vindo. Eu observei que quando eu fiz o módulo sombra, professor, que eu estou trabalhando ainda a sombra ancestral, né? Eu sinto um pouco na minha cidade aqui, que eu sou meio deslocalizada das capitais aí do pessoal da minha formação, por exemplo. Não pude praticar com o povo de Caxias, porque eu moro longe, né? Não pude praticar com o povo lá do Mato Grosso, porque eu moro longe. Então, eu meio que pratico aqui, meio por mim, né? E você me conhece bem, sabe um pouco da história. Mas eu sinto assim, ó, que todas as questões que vêm para mim são, de fato, também muito parecidas com as minhas sombras, ou com os meus traumas. Para mim, sempre tem sido assim. E o mantra que você disse bem, um decreto, você diz assim, os vivos têm obrigação de curar os mortos. Então, eu fico visualizando, tal situação se apresenta no meu cotidiano, ou no cotidiano de alguém que vem para mim, quanto isso ainda está em mim. E vou dentro daquela metodologia de buscar as raízes de cada situação, porque cada terapeuta se cura quando ajuda também no movimento do outro. Porque é só um espelhamento, né? O outro está vindo ali, no caso, para fazer um espelhamento para a gente se olhar e
trabalhar as questões que estamos interrelacionadas, porque toda é uma trama muito entremeada entre nós, inclusive, que estamos aqui, né? Porque a gente gosta disso, sente afinidade, mas no fundo a gente só está se curando a si mesmo. Exato. Então, eu fico feliz de rever ali a Dilma, a mestra que organizou lá, a Elaine. Eu vi também outras meninas aí que agora não localizo mais aqui os nomes todos, né? Mas, enfim, gratidão, mestre. Que bom, muito obrigado pela sua participação, pelo seu depoimento. Bom, Elaine, acho que é isso, né? Tá. Quero agradecer, então, a presença de todos. Eu só queria... Dilma. Oi, Dilma. A pergunta que ainda não foi respondida aqui, que eu já sei, mas talvez tenha mudado alguma coisa, a respeito do trabalho online. Esse trabalho ainda continua só no presencial? Para você? Para mim, sim. Eu trabalho online quando são alunos ou pessoas que já passaram pelo processo, sabem como funciona bem, têm experiência já na terapia, então aí é possível online, mas eu ainda... Não mudou, nem esses, né? Então mudou, antes nem com não, esses, antes não, então agora... porque agora as pessoas, os alunos que já passaram pelo processo, como grande parte dos meus atendimentos são alunos, então facilita, porque já sabe todo o processo. Tá? Mas quem não passou, não conhece, traz um problema profundo, eu realmente não recomendo que seja online, seja presencial. Tá bom? Tá bom. Obrigada. Então tá bom. Se não temos mais perguntas, Elaine, muito obrigado pela organização do evento, do encontro, né? E fico à disposição de todos pelo meu site, né? Pelo WhatsApp. Eu fico à disposição para ajudar em alguma coisa. Quem se interessar a formação, tem o meu site aí, de todas as capitais que eu tenho a minha formação, e principalmente em Caxias, né? Que estaremos lá em maio, né? Tá. Obrigada, Alberto. Obrigada Muito a todos. Obrigada pela tua disponibilidade sempre de trazer esse conhecimento tão lindo para nós. Obrigada, Alberto. Obrigadão. Até logo. Tchau. Até. Tchau.